completo e humanizado. Nossos acolhidos participam de diversas atividades Graça e paz, meus irmãos. Feliz manhã. Cumprimentos que nos acompanham nas redes sociais. Abram, por gentileza, suas Bíblias no Salmo 40, do versículo 1 até ao 5, do 1º ao 5º. Salmo de Davi. Salmo 40, mesmo assentados. Diz assim o texto: Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar, que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Amém? Salmista feliz com seu Deus. Quem conhece a história de Davi sabe que ele não teve uma vida fácil, conquanto fosse rei. Ele teve muitas lutas internas. Os seus salmos demonstram quanto ele remoía por dentro, chorava muito, tinha lutas na família, lutas que nenhum de nós merecia passar dentro de casa, mas passava, lutas externas com inimigos e lutas espirituais muito grandes. Mas esse salmista, mesmo no meio de tantas dificuldades, porque ele tinha, e também nós as temos, ele escreveu esse maravilhoso salmo, e ele começa dizendo que eu esperei confiantemente no Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro.
A ideia é linda de Deus se inclinar, não é? Como um adulto se inclina para ouvir uma criança, como alguém que quer entender uma pessoa e se inclina. Se a gente imaginar a cena de Deus se inclinando, é algo fantástico, né? Deus se inclina para ouvir melhor, para atender. E Deus fez com Davi o que ele não podia fazer. Ele estava num tremedal de lama, ele estava afundado com os pés na lama, ele não conseguiria sair. E os da minha idade aqui sabem o que significa pé na lama. Quem já viu Tarzan, Jim da Selva, né? Sabe que uma areia movediça, e quanto mais você mexe, pior fica. Ele não conseguiria sair. E aí ele disse que Deus o arrancou dali, colocou seus pés sobre uma rocha, e rocha é Cristo. Jesus é a rocha. Pedro diz que ele é a pedra angular, ele é a rocha firme. E depois, esse homem triste, no versículo 1, a Bíblia diz que Deus coloca nos lábios dele uma música, a gente canta, um hino de louvor. E ele diz que muitos verão isso e confiarão no Senhor. E feliz é o homem que confia no Senhor, feliz é o homem que fala com Deus, feliz é a pessoa que anda com Deus, porque Deus tem operado maravilhas. No versículo 5, Davi que gostaria de contar todas as maravilhas, mas ele não podia. O mesmo Deus do Salmo 40 é o Deus que está aqui no nosso meio. É o Deus da nossa música, é o Deus da nossa oração, é o Deus da nossa salvação, é o Deus que em Cristo Jesus nos abençoa. E é esse Deus que nós chegamos aqui para conversar com Ele, para derramar diante dEle a nossa queixa, para ouvir a Sua palavra e para cantar louvores, porque o Deus do Salmo 40 é o Deus desta manhã. Oremos um pouquinho. Senhor Deus, obrigado por esse salmo maravilhoso. Obrigado porque o salmista guardou na mente toda a experiência que passou com o Senhor e transcreveu para os papéis, para o papiro, e hoje está diante de nós, e nós podemos experimentar as mesmas bênçãos do mesmo Deus que é, que foi e que será para sempre. Obrigado, porque nós também confiamos no Senhor. Nós também temos nossas chateações nessa manhã, Pai. Nós também temos nossas preocupações, nossas crises, nossas dores, nossa angústia. Nós também temos medo. Nós também temos lutas por dentro e por fora. Nós também nos unimos a esse homem em oração, ajoelhamos-nos diante de Ti e pedimos que o Senhor nos tire da lama, daquele lugar que nós não estamos conseguindo sozinho, que o Senhor sabe, e que o Senhor coloque os nossos pés cada vez mais firmes em Cristo. Abençoa a nossa alma. E nessa manhã, ó Deus, abençoa os que estão aqui, os que virão e até os que não virão, que o Senhor os alcance de uma forma especial, que o Senhor ordene uma bênção sobre eles, que o Senhor repouse sobre eles o bálsamo do Teu Espírito, a Tua graça, e que seja uma manhã maravilhosa enquanto cantamos, oramos e Te buscamos, em nome de Jesus. Amém? Queridos irmãos, nós estamos tentando criar um hábito de todos os nossos avisos serem restritos ao boletim. E não é fácil, mas seria muito bom se todos os irmãos que têm algum aviso mandassem para a secretaria. Não é certo que eles sairão, ou não sairão naquela semana, ou não sairão definitivamente, dependendo. Nós temos alguns critérios. Mas os avisos estão no boletim, os irmãos podem ler, tem na internet. Estou sugerindo que nenhum boletim fique aqui depois do domingo à noite. Se sobrar, leva lá para a sua vizinhança, lá para o prédio, para o colega de trabalho, e para ele conhecer um pouquinho a igreja, para ele ter um link com a igreja, um sinal de que a igreja se preocupa e ela está aqui, tá bem? Os últimos que ficam eu levo e eu distribuo, mas eu gostaria que a igreja tivesse esse hábito
e a gente não deixasse nenhum boletim aqui, porque ele faz bem. E todos os avisos estão aí, e tem um que não está, que o Lucas, onde é que está o Lucas? Ó, o Lucas me pediu para dar um aviso agora de manhã, passou. Mas estão aí. O que eu peço aos irmãos, que não está necessariamente no boletim, é que nós nos esforcemos para trazer alguém. Ah, vocês que vão falar no lugar do Lucas, achei que fosse ele. Ah, então não passou. Tá bom, eu vou terminar o meu, aí vocês... que vocês insistam para trazer visitantes à igreja. Um visitante vindo à igreja faz muito bem. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ele precisa ouvir. Não há salvação sem Bíblia. Ninguém se converte se não ouvir capítulo e versículos da Bíblia. Não há conversão sem Bíblia. E a conversão é pela pregação, diz Paulo. Então, tragam para que ele cante, para que ele tenha comunhão com os irmãos, para que ele ouça a palavra, para que ele esteja sujeito à operação do Espírito Santo, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. O Espírito precisa da espada para agir. Então, insista com alguém, ligue durante a semana, fale com alguém, convide. Nós temos muita gente passando na porta da igreja pela manhã, a gente tem que entender isso como uma bênção, e até sugiro que os irmãos fiquem ali, que quem distribui um folheto. Nós temos vários folhetos diferentes ali atrás. Tem um folheto que explica o que é a Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Ele é um folheto institucional. Se alguém chegar aqui e falar, olha, como é que é essa igreja? Tem lá o folheto que explica por que nós somos a melhor igreja do Brasil. Está explicado lá, né? Tem um outro folheto que ele é o que você deve fazer para que seja salvo. Também é um folheto da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, específico, que você pode entregar para alguém que, além de ler o folheto evangelístico, ele também conhece a igreja. E se ele passou na porta da igreja e pegou, ele já sabe onde é a igreja. E todos os folhetos estão carimbados. E tem um folheto lá para criança. Pastor Neto, pega ele aí, está do seu ladinho aí. Esse folheto foi feito no Japão, foi impresso aqui em Goiânia. Ele é um folheto evangelístico para criança. Você pode levar para os sobrinhos, pode levar para a escola, para evangelizar crianças. Também é específico da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Há muita gente em São José que precisa conhecer o Senhor, e nós somos instrumentos para isso. Então, hoje à noite, quem sabe, você se esforça um pouquinho e você consegue trazer alguém para sentar ao seu lado. Tá bem? Eu vou orar por isso, para que você entenda isso como um papel muito importante para a evangelização de pessoas. Não é o único, mas é muito importante. Tá bem? Minhas jovens. Bom dia, igreja. Eu vim aqui contar rapidinho sobre um projeto que nós temos realizado no abrigo de crianças da cidade. Nós temos ido até lá de 15 em 15 dias no sábado para pregar o evangelho para aquelas crianças. Tem sido um tempo muito bom. A gente vai lá, a gente prega o evangelho, a gente louva junto, a gente faz atividade. Faz um ano já que a gente tem realizado esse projeto e a gente apresentou diversas histórias bíblicas para ela. E tem sido muito lindo ver os frutos que tem dado também. Além disso, a gente também tem levado aulas de musicalização para elas. Então, desde o ritmo, a melodia, a gente tem apresentado os instrumentos para trazer um agregamento cultural também para a vida delas. E tem sido um tempo muito, muito proveitoso. E Deus tem abençoado muito todo esse momento. A gente está vendo, conforme a gente está indo lá, a mudança nas crianças, as crianças estão se envolvendo mais, pedindo para orar, às vezes, a roda de oração tem 5 crianças que querem orar, e a gente fala, não, todo mundo pode orar. E elas querem orar, elas estão cantando, aprendendo as músicas, então está sendo muito bonito. Mas a gente veio compartilhar com vocês, claro, mas também a gente gostaria de pedir ajuda, primeiro orando, porque às vezes a gente consegue identificar algumas coisas nas crianças, fruto do que provavelmente elas viveram. Então, orando por nós para que Deus capacite a gente, ajude a gente a tocar no coração daquelas crianças, tratar temas com elas que às vezes são mais delicados. Então, primeiro para Deus nos capacitar e para que Ele alcance as crianças através das nossas vidas. Também ajudando a gente, se você tem alguma
algo que possa contribuir, por exemplo, fazendo lanches, às vezes tem algum conhecimento que seria legal dar oficinas. A gente está tentando trazer várias oficinas diferentes, de pintura, artesanato para elas. Então, se você quer ajudar, por favor, vem falar com a gente, que é muito proveitoso. Aquelas crianças se envolvem muito. Todas as vezes que a gente vai, elas ficam muito felizes. Então, se a gente conseguir trazer mais coisas para elas, ia ser muito legal. E se talvez você não consiga ir, mas se você tocar no seu coração e quiser ajudar financeiramente, a gente, agora no Dia das Crianças, planejou, tem 2 casas, a gente planejou juntar as 2 e levar uma banda maior, fazer um teatro, lanchinhos para elas, dar lembrancinha, fazer algo grandioso, para realmente mostrar para elas, levar uma devocional legal, um teatro legal, um momento de louvor legal. Então, se você também quiser ajudar financeiramente, vem falar comigo, com a Saritia, com o Lucas Custódio, e a gente vai orientando. Mas muito obrigada, viu? Obrigada. Bom dia, irmãos. Nesse momento, nós vamos elevar ao Senhor um cântico para a consagração das nossos dízimos e nossas ofertas ao Senhor. Então, convido os que puderem a ficar de pé para cantar conosco. Ao contemplar a tua cruz e o que sofreste ali, Senhor, sei que não há, ó meu Jesus, um bem maior que o teu amor. Não me desejo gloriar em nada mais senão em ti, pois que morreste em meu lugar, teu sempre teu serei aqui. Ao contemplar a tua cruz, o teu sofrer, o teu penar, quão leve sinto, ó meu Jesus, a quem meus ombros pesam. Tudo que eu possa consagrar ao teu serviço, ao teu louvor, em nada poderei pagar ao que me dá sem teu amor. Senhor Deus, neste momento, quero te entregar todos os dízimos e ofertas que os nossos irmãos depositaram para o Senhor, ó Deus. Que a direção da igreja saiba, dirigida por ti, a aplicar da melhor forma para a tua obra, Senhor. Porque é tudo seu, todo o nosso esforço, tudo que a gente recebe vem de ti, ó Deus. Muito obrigada. E que seja realmente bênção aqui na igreja e em todos os trabalhos que nós desenvolvemos. Em nome de Jesus. Amém. Então, já continua. Desculpa, eu não entendi que ia continuar o louvor. Então, vamos passar para um momento de louvor, de cânticos
de adoração. O Salmo 9 diz: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em teu nome. Ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim, sem paz sem gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Aleluia. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo. Logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Sem paz real, sem paz real, sem gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Aleluia. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo. Logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim. Em Romanos 5, 8 e 9, nós lemos que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos.
triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar para aqui me buscar, sua glória em receber. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Cristo não só morreu por nós, mas também ressuscitou. E Ele próprio disse em João 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus.
Muito obrigada. Pode sentar. Bênção maravilhosa, meus irmãos. Louvado seja Deus. Abram, por gentileza, suas Bíblias na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 3 até o versículo 12. Aliás, até o versículo 9. 1 Pedro 1, 3 a 9. Diz assim o texto: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Até aqui, depois eu oro no final com os irmãos. Queridos irmãos, Pedro chama os seus leitores de forasteiros e eleitos nos versículos 1 e 2. Eram forasteiros porque eles foram espalhados por causa da perseguição de Herodes. Ainda não é a perseguição do imperador de Roma, de Nero. É antes um pouquinho, visto que essa carta foi escrita mais ou menos nos anos 60, 65, então não era aquela que desencadeou no ano 70. E eles estavam dispersos por algumas regiões. Pedro diz que eles estavam na Capadócia, Ponto, Galácia, Ásia e Bitínia, uma região muito grande. E Pedro conversa com eles e diz que eles são forasteiros, mas são eleitos. Isso é muito bom, um bom sinal. São forasteiros, mas vão morar com o Senhor no céu. Foram escolhidos antes da fundação do mundo. Agora Pedro vai introduzir uma nova palavra, é a que vamos discutir aqui. Ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, que nos regenerou. Essa é a palavra. Regeneração. Regeneração quer dizer nascer de novo, renascer. É uma pessoa que já nasceu uma vez e nasce de novo. Com certeza esse termo é comum em Paulo, é uma das palavras para salvação. Toda vez que vocês ouvirem a expressão, uma pessoa é regenerada, essa pessoa é salva, biblicamente, teologicamente, essa é a expressão. Regenerar é alguém que nasceu de novo, alguém que nasceu em Cristo, alguém que recebeu o Evangelho e já nasceu como uma nova vida. E aí Pedro faz questão de dizer que, segundo a sua misericórdia, ele nos regenerou, por isso Deus deve ser bendito. Gosto de prestar atenção sempre na palavra bendito. Paulo usa essa expressão bendito em Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Um copiou do outro, mas quer dizer a mesma coisa, que Deus deve ser sempre bendito. Nós devemos sempre falar bem dele. Tudo que nós falamos de Deus, tudo que nós dizemos tem que ser bom. Então isso quer dizer bendito. Deus é bendito por quê? Porque em Cristo Jesus ele nos regenerou para uma viva esperança. Nascemos de novo. Paulo, quando ele, em Romanos 6:4,
faz alusão a esse novo nascimento. Ele diz: pois fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E aqui o Pai elege, o Espírito santifica, o Filho derrama o seu sangue, e o resultado é que Deus nos salvou, nos regenerou em Cristo. Por isso, o Pai tem que ser sempre bendito. E o que significa esse novo nascimento, queridos irmãos? O que significa nascer de novo? Quais são os resultados desse novo nascimento na vida de um crente e quais os resultados na sua vida? Por exemplo, para você se entender como um novo nascido, um nascido de novo, um regenerado, o que acompanha isso? Que sinais você tem, você dá e você recebe que você nasceu de novo? Porque nós somos uma geração que pode estar acostumada com o Evangelho e que pode, dentre nós, ter aqueles que não nasceram de novo e precisam, à luz da palavra, nascer. Quando eu me converti, ali na 1980, aquela fase, os crentes eram chamados de protestante, não é? E eu me vi protestante a primeira vez na sala de aula, quando a professora diz aqui: quem é católico se levanta, quem é protestante levanta. E eu não sabia nem o que era aquilo, mas sabia que eu era aquilo. E eu sozinho levantei. Eu sou isso aí, né? E eu sou protestante. Nós estamos no mês da Reforma protestante por causa dos príncipes alemães que protestaram contra a soberania da Espanha, que dominava a Alemanha naquela época, que queria que não houvesse o movimento reformado de Lutero na Alemanha. Então, eles protestaram, por isso eles são chamados de protestantes, nós somos. Mais adiante a gente era chamado de crente, era uma expressão comum: o que você é? Eu sou crente. E depois a gente virou aí no censo evangélico, e agora é gospel, vai só diluindo. Então, às vezes uma pessoa é gospel, mas não é crente, não é convertido. E os pais têm que ler isso nos filhos, nós temos que ler isso na igreja. Por que alguns de nós se afastam tão fortemente da igreja, como se nunca tivesse estado aqui? Por que alguns se desviam tão fortemente? Porque talvez não se converteram enquanto estavam aqui. Por isso a gente precisa entender o que é de fato uma conversão e o que é aqui a regeneração. Regeneração é que nos dá uma nova vida e é uma vida cheia de esperança. Eu digo que a nova vida nos dá esperança. É isso que Pedro diz no versículo 3, que Deus nos regenerou para uma viva esperança. Esse é o primeiro sinal. O salvo tem uma esperança viva. É algo lindo. A palavra esperança já é uma palavra bonita só de falar, não é? Que palavra linda, esperança. Esperança. E toda vez que nós usamos essa palavra, parece que a gente já enche de ânimo. Tem esperança. Quando iniciamos uma igreja lá em Anápolis, junto com o meu genro Lucas, como é que chamaria a igreja? Igreja Cristã Evangélica Esperança. Já é bonito só o nome. Mas a palavra esperança, ela é linda na Bíblia, e aqui Pedro coloca junto dela a palavra esperança viva. A nossa esperança é viva, e Pedro vai dizer por que é viva. Por causa da ressurreição de Jesus, que nós acabamos de cantar, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se Jesus morreu e ressuscitou, Pedro está dizendo, nós também vamos morrer e ressuscitar, porque a nossa esperança é viva. Talvez de outra forma, é a esperança num Deus que ressuscita mortos. É a esperança num Deus que ressuscitou Jesus. E se Jesus ressuscitou, a nossa esperança é viva. Essa é a expressão que Pedro está usando. É uma esperança diferente de uma esperança morta, de alguém que não tem nenhuma visão de futuro. Os irmãos sabem que existem 4 teorias
que a gente chama de pós-mortem. Primeiro, uma teoria que diz que ela é chamada existencialista. Quando uma pessoa morre, não tem nada do lado de lá. Essa é uma teoria do mundo só aqui. É uma teoria não cristã que diz que se uma pessoa morre, acabou tudo. É como se vivêssemos só como animais. É uma teoria existencialista. E ela leva alguma coisa? Leva. Ela leva uma pessoa a ser feliz aqui, a buscar de toda forma ser feliz aqui, a pagar o preço para ser feliz aqui, a desprezar qualquer coisa que tira a sua felicidade. O lema de um existencialista é ser feliz aqui. Não ser santo, feliz. Ele quer ser feliz. Depois nós temos o que é chamado de aniquilacionista, que é a teoria de algumas igrejas, adventistas, Testemunha de Jeová e outras, que diz que existe céu, mas não existe inferno. O salvo vai para o céu, mas o perdido é aniquilado. Por isso que é aniquilacionista, é como se ele nunca tivesse existido. Tem a teoria da salvação para todos, que é chamada de universalismo, é que quando uma pessoa morre, todo mundo vai para o céu. Esse é o universalismo, que muitas igrejas já estão pregando por aí. No final, Deus vai juntar, vai conversar e tal, e alguém vai interceder. No final, gente, todo mundo vai para o céu. Teoria existencialista. E existe a que nós cremos, que existe céu eterno e inferno eterno. E se uma pessoa morrer sem Cristo, vai para o inferno eterno, vai ficar lá para sempre. E uma pessoa que morre com Cristo, ela vai para o céu, porque ela tem uma viva esperança por causa da ressurreição de Jesus. E a ressurreição substituiu o medo. Os irmãos podem se lembrar dos apóstolos, após a morte de Jesus, circunscritos num quarto, numa casa, ainda em Jerusalém, com muito medo, mas Jesus vem conversar com eles. É preciso Jesus vir 2 domingos seguidos, ele vem, conversa com eles, eles ainda estão temerosos, Judas, Tomé não está lá, mas Jesus vem pela segunda vez, e depois disso o medo foi embora. Depois disso o medo foi embora, Pedro sai pregando, o Espírito Santo enche a igreja, porque agora eles têm uma viva esperança. Esse Pedro que ficou circunscrito num quarto, é esse Pedro que diz que Deus nos regenerou para uma viva esperança. Primeiro sinal de alguém que nasceu de novo, tem uma viva esperança, sabe que vai morar no céu. Aquele que não sabe para onde vai, a Bíblia diz, está nas trevas. Ele não nasceu de novo. Uma pessoa que nasceu em Cristo, ela, com o tempo, ela sabe que vai morar no céu, ela tem convicção de que a oração é respondida e as coisas nela agem por uma esperança. Ele não teme, a gente sabe. E olha que Pedro está escrevendo para gente triste, gente exilada, gente que não tem casa, gente que não tem mais o patrimônio, gente que não tem muita esperança humana, são forasteiros, peregrinos. Mas Pedro diz, no coração desses forasteiros e peregrinos, tem uma esperança viva que ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar de nós a viva esperança. E é notável quando Paulo diz, por exemplo, em Colossenses 2,6, que nós também já ressuscitamos com Jesus. Olha o que diz essa palavra de Paulo. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Os irmãos observaram que os verbos estão no passado? Não tem um erro gramatical aí? O certo não seria que ele nos ressuscitará e nos fará assentar nos lugares celestiais? Não seria essa a expressão correta? Mas Paulo diz, ele já nos ressuscitou. É isso que ele está dizendo. E ele já nos fez assentar nos lugares celestiais. É porque em Cristo, nele, na pessoa dele que está assentado no trono, nós já estamos. Nós já estamos em Cristo. Cristo já está em nós. Ele já nos representa.
Já reinamos com Ele assentado no trono, já estamos lá. É só questão de tempo, já tem uma corda, uma âncora. É impossível nós não irmos para lá. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ninguém perde a salvação. Então nós já estamos nele e essa é a nossa esperança. É só esperar. Só deixar a vida seguir o seu curso. E quando nós fecharmos os nossos olhos aqui e nós abrirmos do outro lado, nós estaremos já diante dele, diante do trono branco e depois no novo céu e na nova terra. Já começou em nós a salvação, o céu já começou em nós no momento da conversão. Eu comparo isso ao Fiat Lux, quando na criação Deus diz, haja luz, haja mundo. Quando alguém é tocado pelo Evangelho, quando o Evangelho entra numa pessoa, quando a semente é plantada, a semente vai crescer. É como uma gestação. Se o neném está ali, ele vai crescer. É questão de tempo. É viva esperança por causa da regeneração. É novidade de vida. Se Jesus levantou as pessoas dentre os mortos, Ele também nos levantará. Num livro de teologia sistemática, que estudei ainda no seminário, tinha uma expressão que eu achei que não fazia parte da sistemática. Achei que era mais um dito comum. Um autor dizia assim, sabe qual é a certeza que eu tenho que Jesus vai me fazer de novo? É que Ele já me fez uma vez. E se Ele já me fez uma vez, qual a dificuldade que Ele vai ter de me refazer? Está lá na teologia sistemática, elementar. Né? Se Jesus já te fez uma vez, Ele não fez? Você não está aqui? Se Jesus fez você uma vez, Ele vai poder te refazer para a ressurreição. Ele vai poder te ajuntar. Ele vai poder te recompor. Ele vai recompor o seu corpo. E vai infundir nele uma glória celestial, que nós vamos ver daqui a pouco. E você nunca mais vai ficar doente, nunca mais vai envelhecer, nunca mais vai ter dor. Então, quando você olhar no espelho a próxima vez, e dizem que uma mulher olha no espelho, em média, 17 vezes por dia. Homem não. Homem olha uma vez, né? Mas 17, quando você olhar no espelho a próxima vez, e você vê as rugas, os cabelos brancos, para os homens a cinturinha de quibe, aí você vai dizer assim, olha, aparentemente eu tô morrendo, mas a ressurreição já está instalada em mim. Eu já estou indo para o céu. Eu já sou nova criatura. Eu já nasci de novo. Eu estou caminhando para o novo céu e para a nova terra. É isso que Pedro disse, que é viva esperança. A regeneração nos dá uma viva esperança. Segundo, a regeneração nos dá uma herança incorruptível. Veja aí o versículo 4, para uma herança incorruptível, e ele diz que essa herança incorruptível é sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Como herança incorruptível? Esse pessoal não é forasteiro? Não é peregrino? Forasteiro tem herança? Forasteiro tem lastro? Tem bens? Pedro diz, vocês são forasteiros e peregrinos, mas vocês têm uma herança, e ele diz, herança que já está preparada no versículo 5, para ser reservada para vocês no último dia. Não é uma herança que você vai se apropriar aqui. Não é teologia da prosperidade. O crente mais rico sobre a face da terra não está melhor colocado do que o crente mais pobre. Não faz a menor diferença. Essa herança incorruptível, que não corrói. Lembro que o Senhor Jesus falou sobre isso. Olha, juntai para vós outros tesouros nos céus, onde o ladrão não escava e rouba, onde a ferrugem não corrói, e, o que mais que ele diz? Que a traça não corrói e a ferrugem não come, ou o contrário, seja lá o que for, mas acaba. O carro novo, quem comprou um carro novo, ele fica velho daqui a pouquinho. O celular novo já está desatualizado, né?
A roupa nova está velha, a casa pintada precisa pintar de novo, tudo aqui se corrói, tudo aqui acaba. Esses homens são peregrinos e forasteiros, eles não têm nada, mas Pedro diz, vocês têm uma herança incorruptível, que ninguém pode tomar. E eu falei no domingo passado que Abraão viu essa herança, e em Hebreus 11:10 diz, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E Pedro e Paulo ainda em 1 Coríntios 15:53 diz, porque é necessário que este corpo corruptível, olha que Paulo pega essa expressão, é necessário que esse corpo que fica doente, se revista da incorruptibilidade, o que é mortal se revista da imortalidade, o que é eterno vai descer sobre o que é finito, o que é grande vai revestir o pequeno, o que é santo vai revestir o pecador, e naquele dia, naquele lugar, para sempre, no lugar onde nós nunca mais vamos sofrer e ficar doentes, onde ninguém vai embora, onde o Chico Buarque de Holanda disse que onde alguém chega na janela e diz assim, oi, ele nunca mais vai embora. E diz ele lá no seu poema, a gente deita em camas, mas não camas, outras, não ser cama de flores. Tomara que ele também encontre o caminho, né? Cama de flores, um lugar onde ninguém vai embora. E Pedro, ele disse que essa herança é sem mácula, versículo de número 4, ela não tem pecado. Essa herança é uma herança, ele diz, madura, ela é imarcessível, ela é uma herança que não fica velha. A ilustração aqui é assim, de imarcessível. Se você pegar, por exemplo, uma fruta, uma manga, que é muito comum aqui, quando você a compra no mercado, ela está novinha, e você deixa ali fora da geladeira durante 2, 3, 4 dias, você faz uma viagem, e quando você chega, ela está murcha. A ideia bíblica é que lá no céu, a herança nunca vai murchar, porque ela está sempre ligada à natureza do nosso Pai. E essa herança está preparada, versículo 5, guardada pelo poder de Deus, e aqui ninguém vai poder tirar, que sois guardados mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último dia. A regeneração nos leva a uma esperança viva, e também a regeneração nos leva a uma vida incorruptível. E terceiro, a regeneração nos fortalece para enfrentar as provações. Verso 6 está dizendo que era para eles ficarem felizes nisso o quê? No que ele acabou de falar, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Os irmãos são peregrinos, são forasteiros, vão receber uma herança, são eleitos, mas enquanto aqui nós temos as provações. Seria bom que não tivéssemos, né? O ladrão lá na cruz, que um deles, alguém diz o bom ladrão, se é que podemos, é o bom ladrão que se converteu, ladrão na cruz. Reverendo Gessé, que foi pastor aqui, ele diz, olha, cuidado para você não dizer o ladrão da cruz, porque então ele estaria lá porque roubou a cruz. É o ladrão na cruz, o bom ladrão, que estaria com Deus no paraíso naquele dia. De certa forma, ele não passou mais por provação alguma. Seria bom, quando a pessoa recebe a Cristo, já vai logo para o céu, mas não é assim, não é assim. Nós ficamos doentes, né? A gente perde emprego, nós perdemos familiares, tem os enlutados aqui, eu perdi família, nós temos tristeza,
temos lutas, temos crises, temos dores, chateações. Qual de nós aqui está dentro de uma bolha? Nós somos peregrinos e forasteiros. Daqui a pouco, mais adiante, a partir do ano 70, vai piorar a situação dos crentes. Mulheres serão decapitadas, Blandina, uma mulher decapitada. Alguns serão jogados para os leões. A história do Coliseu não é ficção. Muita tristeza, muito sofrimento. Mas Pedro diz que mesmo isso ele chama de breve tempo. Breve? Tem gente que sofre a vida inteira. Como que Deus pode, por exemplo, dizer que é breve sofrimentos de anos? É porque é breve diante da eternidade. E quando a gente estiver na eternidade, depois de 100 anos de eternidade, a gente vai lembrar de 50 anos de sofrimento, mas depois de 1000 anos, aqueles 50 anos ficarão pequenos. Depois de 1 milhão de anos, aquele pequeno tempo ali, aqueles 50 anos de sofrimento que seja, ficarão menores. Daqui 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos, tudo aquilo ali vai ser um breve pensamento. Por isso Pedro diz, é breve. Pode ser duro aqui, mas é breve, porque nós vamos ser contristados pela provação, mas no final nós vamos entrar no novo céu e na nova terra, e a provação vem para nos confirmar. Eu gosto do Salmo 23, porque aqui o Salmo 23, o salmista, ele está num tempo bom lá em cima, quando ele diz que o Senhor é meu pastor, nada me falta, Ele me conduz em pastos verdejantes, águas cristalinas, caminho seguro por amor do seu nome, Ele cuida de mim. Mas vejam, aí o salmista diz, mas Ele também me leva para um lugar que eu não queria ir. Ele me leva para a parte de baixo, para o lugar onde tem os inimigos, né? Ele me leva para o pântano, onde lobos estão ali, é difícil passar ali, mas observem os irmãos, que o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele não diz ainda que eu fique. Onde é que é o final do salmo? No verso 6, quando diz, eu habitarei na casa do Senhor para sempre, eu ando pelas colinas verdejantes, eu bebo água cristalina, eu passo pelo vale da sombra da morte, mas eu não vou ficar ali. Ali não é meu lugar. No final de tudo, quando tudo terminar, eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Mas há algo para a gente perceber no Salmo 6. Em todos os versículos Deus está presente. O Senhor é meu pastor. Ele me leva para as águas cristalinas. Ele que prepara uma mesa na presença dos adversários. Ele é que me corrige com a vara e o cajado. E é Ele que me conduz para a sua casa. Pedro tem essa noção. Aqui, queridos irmãos, aqui é duro para valer. E alguns de nós sofrem mais do que outros. Há muito sofrimento entre nós. Se a gente entrasse na casa dos irmãos, e ali no travesseiro, quando alguém coloca a cabeça para dormir, a gente pode imaginar quantas lutas, quantas orações, quantas lágrimas, quanta coisa acontece ali. Mas Deus está cuidando, né? Lendo Apocalipse, terminei agora a leitura. Várias vezes aparece que Deus recebe a nossa oração como num incenso. Como que não recebe a nossa oração como que num odre, né? Nossa oração é como incenso. E toda vez que aparece as orações como incenso, diz assim, diante do trono. Não é longe do trono, não é esquecido, diante do trono. Toda vez em Apocalipse que aparece a palavra incenso, que são as orações do santo, é diante da face do nosso Deus que ouve. Deus nos abençoa. E a prova de que nós vamos para o céu, Pedro diz, é que nós fomos guardados para esse dia e a provação nos faz pessoas melhores. Queridos irmãos, quem não passou pela provação, não cresceu, não é maduro na fé. Jesus foi chamado de homem de dores.
Apóstolo Paulo, Pedro. Esse Pedro aqui, meus irmãos, meu Deus, diz a tradição que ele morreu de cabeça para baixo, porque não se achou digno de morrer como Jesus de cabeça para cima. Sofreu muito. Há muito sofrimento entre os missionários, entre os crentes que estão entre nós. Há muito sofrimento aqui. Eu estou aqui há pouco mais de um mês, mas eu já sei de história de dor, de choro, de angústia, de medo. Tem aqui, onde tem um ser humano, né? Mas Pedro diz que depois disso, versículo 7, nós nos tornaremos mais preciosos como um ouro. A provação, meus irmãos, elas nos deixa pessoas melhores, mais dóceis, mais cândidas, mais mansas, mais ternas, mais sensíveis às necessidades dos outros. Quem nunca passa pela provação não entende muito, mas quem passou sabe, o olhar é diferente. As mãos se tornam mais dadivosas. Quem já passou por privação financeira, por exemplo, quem já passou por necessidade de alimento, as mãos são tão dadivosas quando sabe que alguém está passando por aquilo. Quem tem suas necessidades supridas, de certa forma, se torna benfeitor. Esse é o motivo da provação, para que você se torne uma pessoa melhor, um crente melhor, mais maduro, mais manso, mais doce, mais firme, mais cheio do Espírito Santo. Por isso a provação, Pedro diz que ela venha, para que Deus, quando Ele nos receber na sua revelação, diz o final do versículo 7, Ele seja glorificado. Em quê? Na nossa provação. A nossa provação glorifica a Deus. É fácil louvar o Senhor quando tudo vai bem, mas aqui ele diz, na provação, vocês serão como um ouro puro, para ser apresentado a Deus. Satanás, ele também nos acompanha no sofrimento. Eu quero explicar isso aqui. No sofrimento nós temos Deus de um lado e Satanás do outro. Basta a gente lembrar aí de Jó. Dois espectadores do sofrimento de Jó. Deus provando e o diabo tentando no mesmo ato. No mesmo sofrimento tem provação e tentação. E a gente nem precisa saber qual é, se eu estou sendo provado ou tentado. A resposta é sempre a mesma. É orar, é se entregar. Mas alguns, na tentação e na provação, ficam indiferentes. E dizem assim, isso não é nada. São indiferentes. Outros têm prazer no sofrimento, como se fosse um masoquismo. Outros ficam super indagando, será que, o que está acontecendo? Será que Deus está cuidando de mim? Por que Deus fez isso? Por que Deus tirou uma pessoa tão querida? Por que Deus me permitiu passar por essas provações? Outros ficam amargurados, entristecidos e brigam com Deus, e outros se desviam e perdem os padrões da fé. No entanto, o desejo de Deus é que na provação eu corra para Deus. Um professor no seminário disse que corrigiu seu filho pequeno de 2 anos e teve que discipliná-lo e deu-lhe as palmadas fortes para valer. E o menino saiu correndo da sala e queria alguém para abraçar, porque ele estava sem consolo. Ele não viu ninguém, aí ele olhou o pai que acabara de bater nele e voltou para o pai. E abraçou o pai. O pai chorou também, me disse. Ele diz assim, é assim com Deus. Deus bate em você. Deus faz você, Deus impõe a nós uma restrição, um sofrimento, uma dor e lágrimas. Mas Deus espera que enquanto Ele impõe sobre nós a dor, que nós corramos para Ele de volta. E diz, Deus, eu não tenho outro a quem recorrer. Vinde a mim, de Jesus. Eu vou cuidar de vocês. A gente vai para Deus e fica ali, até Ele também nos consolar. Deus fala que eu firo, eu machuco, mas eu também curo. E na provação a gente corre mais para Jesus. Se você passou pela provação, ou está passando, e com certeza vai passar, essa é a oportunidade para crescer diante de Deus.
Em Tiago 1, 2 a 4 diz que na provação nós somos contristados, passamos por elas, mas nós devemos crescer. Na provação, ore mais, chore mais. Vá para o seu cantinho secreto, para aquele lugar que só você sabe onde é. Aquele momento que você desliga tudo e vai conversar com Deus e diz: Deus, a luta está muito grande. Está muito difícil aqui para mim. Mas eu sei em quem tenho crido. Eu sou do Senhor. Socorre-me. E lembra do Salmo 40, o Senhor ouve e Ele faz conosco o que é melhor. Que Deus te dê força na sabedoria para esse momento. E para terminar, a regeneração produz em nós uma alegria indizível. Verso 8, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo no fim da vossa fé a salvação da vossa alma. Alegria indizível, queridos irmãos, você tem todos os motivos para não ficar feliz, mas fica. Quando alguém vai visitar você, diz: como que você está conseguindo passar por isso? Como você consegue ainda vir à igreja? Como você está conseguindo cantar? Levantar de manhã para fazer suas coisas? Cuidar dos seus afazeres? Como é que você consegue fazer isso? E aí Pedro diz, é uma alegria indizível que você não consegue dizer. É indizível. Não tem palavras para dizer o que está aqui que ninguém pode tirar. A alegria que o Espírito Santo nos dá. E Pedro diz também que essa alegria é invisível, de certa forma, porque ele diz que vocês não veem, verso 8, mas vocês amam. É possível que ninguém aqui entre nós tenha visto a Jesus fisicamente e literalmente. Eu já conheci 2 pessoas que disseram que viram. 2 irmãs. Elas disseram que viram Jesus fisicamente. Eu fico quieto, não sou capaz de julgar isso. Paulo viu, e é possível que alguém tenha visto, mas eu particularmente não vi, não é comum, nós não pedimos para ver, nem anjos. Ninguém tem que conversar com anjo, ninguém tem que querer ver anjo, porque aqui Pedro diz que nós não vemos, e nós amamos a si mesmo, é questão de fé. Moisés viu o invisível, Hebreus 11, 27, pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólica do rei, antes permaneceu firme, como quem vê o invisível. E Moisés talvez possa dizer que viu a Deus, mas a Bíblia diz que a fé foi porque ele viu o invisível. A fé ilumina os olhos, e em Efésios 1,18, Paulo diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Dessa forma nós temos uma alegria indizível no meio da provação. As bênçãos que nos vêm porque nós somos salvos, é uma alegria que ninguém tira de nós. Talvez você tenha motivos para chorar hoje o dia inteiro, mas também tem motivos para vir à igreja e cantar e louvar. Por causa do invisível. Porque o que você vê, o mundo não vê. É seu. Pela fé. E é isso que Pedro está dizendo. Eu quero terminar dizendo: as bênçãos da regeneração são gloriosas. Uma viva esperança, uma herança incorruptível, uma força nas provações e um amor e alegria em Cristo. Que Deus nos abençoe. Os regenerados podem tomar posse disso. Você pode dizer: Deus, faz isso aqui pular para o meu coração. Eu quero viver isso aqui. Isso aqui é para nós, que somos forasteiros e peregrinos. Amém? A gente pode orar um pouquinho? Deus querido, obrigado pela tua palavra tão boa. Que consolo nós temos aqui em Cristo. Que bênção maravilhosa. Senhor, que esse texto pule para o nosso coração. Dá-nos esses frutos da regeneração. Uma esperança viva.
uma herança incorruptível, que não se perde. Uma alegria indizível. E uma confiança de que na provação o Senhor está nos acompanhando. Senhor, aproveitamos para orar por aqueles que sofrem mais. Nós oramos pelo irmão Manuel Arantes Costa, que está no hospital, ainda na UTI, fez 2 cirurgias. Cuida dele, cuida dos demais enfermos, cuida daqueles que não podem caminhar sozinhos, aqueles que nem podem vir mais à igreja, cuida dos irmãos que perderam o emprego, cuida de quem não tem o sustento garantido no final do mês, cuida da nossa despensa, da nossa casa, da nossa saúde, dos nossos bens, cuida dos filhos, daqueles que os têm, cuida da igreja, abençoa o teu povo na provação, que o teu povo seja mais do que vencedor. Visita o nosso coração e a nossa casa, nós abrimos a porta, para que o Senhor entre no nosso quarto, para que o Senhor nos aconselhe no travesseiro, para que o Senhor seja Senhor do nosso lar. Abençoa também a igreja, Pai, cura a igreja, ajuda a igreja nos seus dissabores, nas suas lutas, ajuda a igreja na sua peregrinação, cuida dela de uma forma muito especial. E ó Deus, e que não falte em nós a alegria indizível. Nós não podemos dizer muito, mas temos aquela alegria instalada no nosso peito, pelo teu Espírito. Abençoa-nos no restante do dia, no almoço, na escola dominical, depois no almoço, na tarde e no culto da noite. Continua falando ao nosso coração. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos para um pequeno intervalo de cumprimento.